Você sabe realmente o que significa a Páscoa? Qual que foi a origem da Páscoa? E por que que ela é comemorada desse jeito hoje? Você é daquele tipo de pessoa que sempre está fazendo as coisas que vêm já de muitos anos atrás, que é uma doutrina, é uma coisa assim que sua família segue, uma tradição, né? Que sua família segue. Mas você já parou para se perguntar por que que é assim? Por que que funciona desse jeito? Qual que é o fundamento disso tudo? Eu, particularmente, sou uma pessoa assim, gosto de estudar o fundamento das coisas. Se você parar pra pensar, tudo que a gente faz, tudo que a gente consome, tudo que a gente compra, tudo que a gente fala, algumas coisas que pra você parece até ser sem sentido, mas você já parou pra pensar se essas coisas que você faz, que pra você parece ser uma coisa, é só fazer, não tem nada demais. Por que eu tenho que fazer desse jeito? Por que eu tenho que me mover desse jeito? Por que que as pessoas pensam desse jeito? E por que esses pensamentos invadem a nossa cabeça desse jeito? Quem estimula essas coisas? Isso vale também para essas celebrações que a gente sempre está comemorando, que é comemorações mundiais. Por exemplo, Carnaval, Semana Santa, fim do ano, Natal. O que tem por trás? Qual que é o fundamento disso? Se você é assim como eu, que gosta de descobrir essas coisas, você está no canal certo. E eu te faço uma bela pergunta que é o tema do vídeo hoje. Você sabe realmente o que significa a Páscoa? Fui atrás de informações de pesquisadores, teólogos e até a Bíblia. Então prepare-se para descobrir o segredo que mudou a história da humanidade. Tudo começou há milhares de anos. Um povo escravizado clamando por liberdade. Então Deus ordenou eles fazerem um ritual um pouco que diferente. Sacrificar um cordeiro e marcar as portas com o sangue dele. E nesse dia que já era de noite, aconteceu algo sobrenatural. Essas casas que foram marcadas pelo tal sangue foram poupadas de uma tragédia horrível que abalou todo o Egito. E esse evento ficou conhecido como Pessah, que significa mais ou menos a passagem. Essa história aconteceu mais ou menos há 3.500 anos atrás. E depois disso, as pessoas continuou espalhando por todo o mundo essa tradição. É uma tradição bem séria. Hoje, a gente não sacrifica mais um cordeiro e passa o sangue dele nas portas. Isso pra gente é bem estranho hoje em dia. Mas por que estranho? Porque houve o último dia que isso foi feito. E foi feito por ele, Jesus. Mas teve um dia a qual foi a última ceia. Tem até um quadro pintado sobre isso, hein? A última ceia com os 12 discípulos. E foi aí que foi a última ceia, a qual Jesus participou e esteve nela. Mas por quê? Porque ele seria o último cordeiro. Esse chocolate é do baratinho. E nesse dia, Jesus revelou para os seus discípulos que ele seria o sacrifício. Ele seria o cordeiro. Ele seria o sacrifício para a liberdade do mundo, das pessoas. Ele iria levar todos os seus pecados na cruz com ele. Não, peraí. Não, você ainda não entendeu. Deus, naquela época no Egito, enquanto os hebreus estavam escravizados pelo Egito, Deus mandou eles fazerem aquele sacrifício como um ritual para a libertação deles. Ou seja, era o sacrifício do povo para eles serem libertos da escravidão. Então, na última ceia, que foi o último sacrifício para poder limpar todo o pecado que escravizava a humanidade. E ele foi o cordeiro final, a qual foi sacrificado na cruz para limpar o meu, o seu, o pecado de todo mundo e libertar a gente da escravidão desse pecado. Esse foi o sacrifício final para uma nova aliança. O sangue do cordeiro, perfeito, sem mancha, sem pecado, foi derramado aquele dia na cruz, libertando toda a humanidade por todas as gerações do pecado, da escravidão. A libertação dessa vez não foi carnal, não foi libertar as pessoas que estavam sendo mesmo escravizadas ali, mas foi uma libertação espiritual por todas e longas
gerações. E hoje a gente só pode ter essa liberdade, essa graça a qual a gente tem hoje, dada por ele, por conta desse sacrifício. Vocês entendem o peso dessa tradição? Esse foi o ritual maior, mais santo e puro que existe. Ai, Carita, mas me desculpa, eu não acredito em Jesus. Se eu não acreditasse em Jesus, eu, sendo eu, iria pesquisar quem é esse cara. Pesquisaria ele, pesquisaria as intenções, o que relatam sobre ele. E de verdade, mesmo eu acreditando, eu pesquiso. E mesmo pensando que se eu não acreditasse mesmo, se eu não crescesse na fé cristã, eu ainda assim queria viver por esse cara. Porque só imaginar um cara que morreu na cruz, querendo salvar toda a humanidade com a sua própria vida, o amor dele é tão grande, tão puro, que eu iria seguir ele de todas as formas, sendo real ou não. Jesus morreu na cruz pela gente. E a Páscoa simboliza exatamente isso. A crucificação, o sacrifício de um cordeiro puro, sem pecado, sem mancha. Ele foi o cordeiro que Deus deu pra gente, para poder morrer por nós e sermos livres e libertos da condenação e da ira de Deus. Hoje, muitos celebram a Páscoa como ovinho da Páscoa, chocolate e festividades bem curiosas e estranhas por diversos lugares do mundo de formas bem diferentes da original. Isso que eu chamo de liberdade de escolha, a qual Jesus morreu pra gente pra dar. E será que a gente usa da maneira certa? Poucos conhecem o verdadeiro significado porque não pesquisam, porque não saem da bolha, da prisão que é a mídia, da prisão que é o dinheiro, da prisão que é querer ganhar dinheiro com tudo. Comércio, marketing, tudo. E isso influencia a gente. O verdadeiro significado da Páscoa é o sacrifício. É sobre passagem, é sobre libertação, é sobre amor incondicional de um cara que morreu pela gente na cruz. Esse cara é o meu salvador. E sim, eu não tô falando do seu pecado, do meu, eu não tô falando que as pessoas estão todas erradas. Eu tô falando de um cara que teve o amor incondicional por toda a humanidade, mesmo sabendo que não salvaria todo mundo, que ninguém quase ia dar a atenção necessária pro sacrifício que ele fez. Quase ninguém importa ou tem a noção de que esse dia foi o dia da decisão do resto da vida da humanidade. Sabe o que é mais legal disso tudo? É que ele vai voltar. E quando ele voltar... Agora, se você assistiu até aqui, que sei com certeza que vai ser poucas pessoas que vão assistir até aqui, o que você acha dessa história? Você sabia que esse era o verdadeiro significado da Páscoa? Comenta aqui nos comentários. O que você pensava que era a Páscoa? Que tinha relação mesmo com o coelho e o ovo, que simboliza a fertilidade, que são coisas paralelas a esse assunto, nada a ver? A Páscoa é o que eu falei. É amor incondicional, passagem e libertação. Isso é igual eles fazem com todas as outras datas. Natal, Carnaval, fim de ano. É para tampar toda a imagem verdadeira que tem por trás do significado real dessas datas. É isso aqui. E aí, vai deixar ainda ser enganado pelas forças maiores desse mundo? Ou vai tentar abrir a mente para coisas verdadeiras e buscar a verdade? Ele morreu na cruz pela gente para dar o famoso livre-arbítrio. Cada um tem o seu. Cada vez mais que eu procuro o fundamento das coisas e a criação e a origem, eu me choco mais com a influência que o mundo tem colocado na cabeça da gente, pessoas, humanos, e gerações por gerações que vai passando de tradição, como uma tradição, e vai tampando o verdadeiro significado das coisas de quando elas nasceram, entende? E é isso. Bom, cada um com a sua escolha, né? Eu só tô aqui pra alertar. Tomara que eles não tentam tampar também esse vídeo. E aí, sabia que o significado da Páscoa era esse? Deixa aqui nos comentários pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal,
deixar o seu joinha para poder ter mais vídeos como esse. E lembrando, se você se identifica com esse tipo de conteúdo, curiosidades, histórias, mistérios, principalmente de países, que eu gosto muito de pesquisar sobre países e saber as coisas mais estranhas que existem por aí que a gente nem imagina, se inscreve nesse canal porque vai ser muito importante. Tem vídeo toda semana e eu vou trazer diversas curiosidades, fundamentos históricos que vocês nem imaginam aqui nesse canal. Um beijo pra vocês e até mais!